Avançar aqui. Então, eu peguei esse princípio para a gente, um princípio de finanças pessoais. Quem não sabe guardar pouco, nunca vai saber guardar muito, ok? Agora eu vou passar um vídeo que ele testa a atenção. Já vou te avisando, não tem pegadinha no vídeo, então não precisa ficar preocupado, pensando. A instrução que eu vou dar é simples e é ela que tem que obedecer, você só tem que ter atenção, porque senão você não vai conseguir fazer a contagem. O vídeo que eu vou passar, enquanto ele prepara lá, eu vou explicar. São 2 times de basquete, onde tem um grupo de preto, um grupo de branco. O que você vai fazer? Você vai contar os passes de bola. Ok? É rapidinho o vídeo, porque é teste de atenção. Se você já viu esse vídeo, você fica quietinho, para não atrapalhar o povo que está do lado. Agora, olha só. Simplesmente é um teste de atenção. Vamos ver quantos vão conseguir contar quantos passes de bola o time deu, ok? Só que vai misturar. Misturar como? Tem o de branco, tem o de preto. No início eles estão separadinhos. Quando fala vai, eles começam a jogar, passar o de preto para o de preto, de branco para o do branco. E você vai ter a missão de contar ali, vai dizer qual é a cor, né? Se eu não me engano, é do grupo de branco. Você tem que contar. Mas é só ler ali que vai aparecer. Conte os passes do time branco, preto, sei lá. Ok? Entenderam? Então não tem pegadinha, não tem nada. Tá no ponto aí para soltar? E bota o áudio também. Bom, o áudio não sei nem se é importante, mas se tiver, coloca. This is an awareness test. How many passes does the team in white? Time branco, tá? Então preste atenção no time branco ali que vai passar a bola. Quantos contaram 13? Levante a mão. Caramba, vocês são muito inteligentes, gente. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Você que nunca viu esse vídeo, quantos viram o gorila que estava passando no meio? Abaixa a mão aí, vou te mostrar. Lembra que eu falei? Se você for treinado para achar problema, você acha problema. Se for treinado para achar bola branca, acha bola branca. E oportunidade, passa vestido de gorila. Agora para de contar bolinha. Para de contar bolinha. Vai passar um gorila, igual o Michael Jackson, e vai sair. Bota de novo aí. This is an awareness test. Até How aí many tá tudo passes bem. does the team in white make? Ele vai entrar pela direita lá, ó. Olha lá. Viu o gorila agora? The answer is 30. Irmão, do mesmo jeito, você tem que ler aquele livro Ative o Seu Cérebro. Do mesmo jeito que o nosso cérebro é inteligentíssimo, ele só acha o que você procura. Ele é inteligentíssimo, mas como você estava focado em contar a bola do grupo branco, o gorila passou, você não viu. Oportunidade é assim, irmão. Oportunidade não vem com uma placa gigantesca dizendo, tô aqui. É igual o gorila, passa, brincando. Você viu que passou devagar, né? Brincando, dançando e tal. E a gente não estava procurando gorila, estava procurando bola. E o problema é esse. Se você não treinar a tua mentalidade para guardar dinheiro, nunca vai conseguir guardar. Nunca. Se você. Mas por que motivo eu vou guardar dinheiro, pastor? Eu vou guardar não é porque pode acontecer um acidente, um problema. Eu vou guardar porque Deus vai mandar uma oportunidade. Você está entendendo isso? Porque não foi o texto que eu li? Não é do ligeira corrida, não é do forte a guerra, não é do sábio dinheiro, mas a oportunidade vem para todos. Mas tem gente que só está contando a bolinha. E tem gente que está olhando o contexto todo para ver as oportunidades. Então, qual que é o nosso problema na área financeira? Nós somos treinados. Quando somos para guardar dinheiro, é porque pode acontecer alguma coisa. O que o nosso cérebro vai procurar? A bolinha branca, a bolinha da turma branca, que é o quê? O alguma coisa. E aí vai passar as oportunidades, mas a gente não está procurando oportunidade. Então hoje,
meu irmão, sai daqui hoje pensando assim: Deus vai mandar uma oportunidade, eu tenho que achar ela. Eu tenho que identificar ela. Você está entendendo isso? Deus vai enviar uma oportunidade. Eu tenho que fazer duas coisas. O que eu li lá no texto, me preparar para ela e identificá-la. O pastor, esqueci o nome dele, que é irmão do bispo, pastor Renato, estava falando um negócio lá interessante, lá em cima. Ele falou, por exemplo, você sabe que José assumiu o trono com 30 anos de idade, né? Que ele assumiu lá como governador. Só que a Bíblia diz que ele viveu 110 anos. O que significa isso? 30 anos foi de perrengue, 80 foi de bênção e de fartura. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. O tempo que você vai viver de fartura é muito superior a todo o tempo de problema, dificuldade e escassez. Você recebe isso no nome de Jesus? Aplauda o Senhor por essa palavra. Então, irmão, esse é o 7º princípio. Quem não sabe guardar pouco, nunca saberá guardar muito. A prosperidade não está enquanto você ganha, a prosperidade está enquanto você gasta. Você está entendendo? Por isso que tem gente que ganha menos do que a gente e tem mais do que a gente. Porque o segredo não é quanto eu ganho, é quanto eu gasto. Ok? Fechou? Agora vamos lá para o princípio que vai fechar esse assunto de finanças pessoais, para eu partir para o outro assunto, para terminá-lo na parte da tarde e entrar no último. Gênesis 1, versículo 1. Olha que princípio poderoso tem em Gênesis 1, versículo 1 em diante. Olha só. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E aí eu não vou ler tudo, depois ele vem separando água, terra, sol, dia, noite, lembra, ok? Estamos juntos? Aí vem lá o versículo 28, que é o que eu quero fazer a ligação. E Deus, depois de tudo pronto, criou o homem e disse: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Olha o que Deus fez. Ele foi arrumando tudo. Como é que era o início? Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que era a terra? Sem forma e vazia. Tudo misturado. Água misturada com terra. Tudo misturado. Aí Deus vem botando ordem em tudo. Depois que botou ordem, criou o homem. E aí chegou o versículo 28. E Deus abençoou. Frutificai, multiplicai. Amém? Qual o princípio que existe aqui para a nossa vida financeira pessoal? Deus não multiplica o caos. O que isso tem a ver, pastor, com a minha vida financeira? Se você quer uma bênção de multiplicação sobre as suas finanças, coloque ordem nela primeiro. Porque Deus não libera a palavra de multiplicação sobre caos. Por quê? Se Ele liberar, o que se multiplica é o caos. Você entendeu isso? Vou te dar outro exemplo bíblico. A Bíblia fala que tinha lá mais de 5.000 homens na multiplicação dos pães. Mais de 5.000 pessoas, porque 5.000 homens. E as mulheres não eram contadas e as crianças. Lembra disso? Aí a Bíblia diz que o Senhor pegou lá os pães, os peixes, e agradeceu, e tendo dado graça, ok, repartiu, e foram mais de 5.000 pessoas alimentadas, ok? Mas tem um negócio que fala lá que a gente pula. Ele abençoou, mas ele disse assim: mandai que se assentem de 50 em 50 e de 100 em 100. Você já leu isso lá?
Antes de multiplicar, ele bota a ordem na multidão inteira. Agora eu te pergunto uma coisa, irmão. Ele vai multiplicar, mas primeiro ele coloca a ordem. Deus vai liberar uma ordem de multiplicação, mas primeiro coloca a ordem. Jesus faz o mesmo na multiplicação dos pães. Agora veja bem, se tinha mais de 5.000 pessoas, vamos considerar que tinha 10, cada um com uma esposa, sem contar filho, vamos botar que tinha 10.000 pessoas. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook e não tinha microfone. Ok? Leva muito tempo ou pouco tempo para organizar de 50, 50, 100, 100, 10.000 pessoas. Sem mídia social e sem microfone. Você acha que demora ou é rápido? O povo estava com necessidade ou não estava? Porque o próprio Jesus falou, dá a eles de comer, porque senão eles vão morrer pelo caminho. Lembra disso? Estavam no deserto. O povo precisava, sim ou não? Irmão, você pode estar precisando, mas Deus faz depois que está em ordem. Você está entendendo? Jesus e desordem não combina. O povo precisa, não estão falando de supérfluo, o povo precisa. Mas Jesus não tem pressa de operar o milagre, porque ele tem compromisso com a ordem. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida, com a vida da minha família? Se você quer uma bênção financeira de Deus, você precisa primeiro botar a ordem. Por quê? Se você ganha 3.000 por mês, 5.000 por mês, e usa o cheque especial, e fica tomando empréstimo, e volta a dizer, eu acho que empréstimo usado bem não tem problema, mas olha só, pastor, uso bem, uso tudo que tem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando usar, utilizando para um fim bom. Olha só, o cara ganha 3.000 por mês, está atolado no cheque especial, está atolado no cartão de crédito, está atolado nos empréstimos pessoais. Se Deus enviar uma bênção de multiplicação e ele passar a ganhar 10.000, o que era 3.000 de dívida vira 30, o que era 10 vira 20. Por quê? Irmão, presta atenção. Quando Deus libera uma palavra, ela cumpre o efeito. Se ele falar multiplica, o que tiver debaixo daquela palavra multiplica. Por isso que lá no Gênesis só foi dado uma palavra de multiplicação depois que tudo estava organizado, porque senão o caos, tudo ia se multiplicar junto com o que fosse bom. Posso te falar algo que eu acredito? Eu ouvi e acredito. Olha só, lembra de Lázaro que vai ser ressuscitado? Remove aquela pedra ali. Ele já está morto há muito tempo. Ok, mas remove a pedra. Removeu. Olha o que Jesus faz. Ele está de frente para o túmulo de Lázaro, que tem gente que acha que isso é redundância. Mas a Bíblia diz que ele fala assim, Lázaro, saia para fora. Lázaro estava ali dentro, só o corpo dele estava já em decomposição. Por quê? Você não é o que as pessoas veem, você é o que está aí dentro. Você está entendendo isso? A parte física de você é o que é visto. Mas você, num velório, quando estão velando lá um morto, estão velando o corpo dele, porque ele não está mais ali. Quem era aquela pessoa de fato não existe ali mais. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando ele vira para Lázaro e fala, Lázaro, sai para fora, ele não está falando com o corpo. Eu vou fazer uma cena aqui. Lázaro não está mais ali. Lázaro está na eternidade. Você está entendendo isso? Então preste atenção. Quando ele fala, Lázaro, sai para fora, a voz está entrando no túmulo, mas está indo para a eternidade. E aí a voz está procurando uma pessoa. Quem é? Lázaro. Quando a palavra acha essa pessoa, então Lázaro vem, entra no corpo e sai para fora. O que isso tem a ver com ordem? Se Jesus chega diante do túmulo e ele vai falar com a eternidade, não com Lázaro, e fala, sai para fora, o que a palavra pegar lá na eternidade traz. Ia ser o maior caos que a humanidade já experimentou. Porque se ele mandasse, sem falar o nome, sai para fora e chega uma voz na eternidade mandando todo mundo sair,
Irmão, se osso ia juntar com osso em Ezequias, se mar ia ter que devolver corpo que foi, se corpo ia ter que restaurar a carne, não interessa, a ordem foi dada, volta todo mundo. Você está entendendo? Mas aí não ia ser uma bênção, ia ser um caos. Então, especificamente, a eternidade ouve uma voz: Lázaro, volta. Irmão, presta atenção. Deus não vai multiplicar caos na vida de ninguém. Vamos traduzir para o século 21? É Deus que multiplica, mas é você que negocia o cheque especial para nunca mais entrar. É Deus que multiplica, mas é você que quebra o cartão de crédito. E quando o gerente, depois que teu nome estiver certinho, ou quando depois que tiver lá até dinheiro aplicado, quando o gerente virar para você e falar: ó, tem um cartão de crédito aprovado para você aqui, você vai dizer: para trás de mim, Satanás! Você entendeu? Porque Jesus não vai fazer isso. É você que vai fazer isso. Por quê? Deus não pode multiplicar o que vai te fazer mal, irmão. Então, grava esse princípio. É Deus que multiplica, mas é a gente que se organiza para receber a multiplicação. Posso ouvir um amém? Amém. Ok. Então eu quero mudar agora para um outro assunto. Deixa eu só abrir aqui, porque eu pensei que eu tinha aberto. Nós vamos falar de finanças nos negócios e a gente vai concluir na parte da tarde e falar de finanças no reino. Ok. Ok, vamos lá. Para começar, abra sua Bíblia em Gênesis 30, versículo 37. Gênesis 30, versículo 37. A Bíblia diz assim: então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinham descascados em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber. E conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Veja bem, a Bíblia fala que o rebanho de Labão foi transferido para esse homem. Veja bem, Jacó, a Bíblia não diz em que estágio ele recebeu essa ordem. Mas por que eu posso afirmar que foi uma estratégia profética de Deus? Porque mais à frente, a Bíblia fala que um anjo da parte do Senhor aparece em sonho para Jacó e diz: Jacó, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde fizestes um voto. Eu sou o que cobria o rebanho, dando salpicado, listrado e malhado. Irmão, em algum lugar, ele recebeu uma instrução profética de pegar a vara, botar a listra, botar no bebedouro para que as ovelhas olhassem para a vara e concebessem conforme a vara. Você entendeu isso? E depois Deus vai dizer quem foi que fez isso, foi ele. Aí olha só, aqui eu vou aprender uma primeira coisa antes de falar propriamente dito o que eu ia dizer. Você tem que tomar muito cuidado com quem é a sua referência nos negócios e na vida pessoal. Por quê? Há um princípio aqui: você gera o que você vê. Você está entendendo? As ovelhas viam as varas e geravam conforme viam. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você vê. Por quê? Você gera o que você vê. É algo espiritual. Então grave isso. A sua referência de negócio, a sua referência espiritual, a sua referência pessoal tem que ser bem
escolhida, porque você vai gerar daquela maneira, porque é aquilo que está sendo gerado dentro de você. Agora, veja bem, qual o primeiro princípio que você precisa guardar nos negócios? Deus se envolve nos seus negócios. Irmão, olhe para Jacó. Saiu duro da casa do pai, duro. O que Jacó tinha? O que era normal num viajante, um cajado, para quê? Para se defender de alguma coisa que precisasse. E no caso de Jacó especificamente, azeite. Escute só, azeite, pastor, serve para quê? Dentre muitas finalidades na Bíblia, você vai encontrar Salomão pagando o rei Hirão com azeite. Você lembra disso? Salomão pagando com azeite. Por quê? Azeite era uma moeda. Azeite era como um dinheiro. E a Bíblia mostra que Jacó saiu com o azeite. Porque na viagem que ele estava fazendo, podia ser que ele precisasse de azeite para trocar por alguma coisa. Mas aí, mas pastor, onde é que se ouviu que a Bíblia fala que ele levou azeite? Porque quando ele está dormindo em Betel, a Bíblia fala que ele tem uma visão. Qual é a visão? Anjos que subiam e desciam. Qual é a parte boa da Bíblia? Está escrito que subiam e desciam. É porque eles já estavam lá, irmão. Eles não vieram de lá. O que isso muda na minha vida? Os anjos do Senhor já estão acampados ao seu redor. Agora escute, quando você olha isso e ele acorda, é interessante. Aí ele podia dizer assim, foi um sonho, gente, eu queria que isso tivesse acontecido de verdade. Ele acorda, já viu aquele sonho que quando você sonha, parece que é verdade? Aí quando você acorda, você fala, puxa, eu estava até sentindo o cheiro daquele carro. Eu senti o ventinho da brisa daquela casa que eu queria comprar. Mas escuta, quando ele acorda, a Bíblia diz, e ele viu que era um sonho. E ele pega a coluna que ele estava de travesseiro, porque tem época da nossa vida que o travesseiro parece uma pedra. Ele pega a coluna que era uma pedra, ele levanta, e aí eu descubro que ele tem azeite. Ele pega o azeite que serviria para o resto da viagem, diz a Bíblia que ele derrama ao Senhor em cima daquela pedra e faz um voto. Irmão, aprenda a fazer votos pela tua empresa. Aprenda a fazer votos pelo seu negócio. Pastor, mas voto é comprar Deus? Eu vou fazer isso aqui só porque desamarrou aqui, eu já pisei. Olha só. Pastor, eu vou depois falar sobre isso, mas olha só. Mas o voto vai garantir, irmão, Deus não está à venda. O seu dízimo não compra Deus, sua oferta não compra Deus, seu jejum não muda Deus, sua campanha não muda Deus, mas que Ele cumpre os princípios que Ele mesmo criou, cumpre. Você está entendendo isso? Olha só, ele levanta a pedra, pega o recurso que tinha para a viagem e derrama. E ele fala assim, Senhor, porque nessa época o dízimo, eu não vou falar sobre isso agora, mas eu preciso para explicar a história. O dízimo não era obrigatório, ele vai ser depois de Jacó, que Deus vai mandar entregar e criar a lei. E ele fala assim, Senhor, se tu fores comigo, porque você só pode fazer voto do que não é obrigado, ok? Se tu fores comigo e me fazer voltar em paz para a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus, e tudo quanto eu tiver, entregarei os dízimos. Porque nessa época não era obrigado, não era lei, não era mandamento ainda. E ele pega o que tinha. Irmão, Deus não está preocupado quanto você deu, se o que você deu tem importância para você. Você está entendendo? O que é importante numa oferta? O que é importante para você, porque se não tiver valor para você, não tem valor para Deus. Aí ele derrama, e tudo que tinha vai ali naquela pedra. Só que, lá na frente, depois que ele tem rebanho maior do que o cara que contratou ele, Deus fala assim, eu sou o Deus de Betel, aonde tens ungido uma coluna. Vê que não fala no passado, fala no presente. Anos passaram, aproximadamente 20 e poucos anos, não lembro de cabeça, passaram,
E Deus está falando no presente: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido. Irmão, o tempo pode ter chovido, pode ter apagado, mas na memória de Deus ainda estava lá agora. Cada oferta que você entrega, cada dízimo que você entrega, não é passado, é sempre presente. Porque Deus fala: Ele tem ungido uma coluna. Ah, irmão, quando o diabo vai lá e diz: mas ele nem entregou ainda, mas ele tem ungido diante do meu altar uma coluna. E sabe o que Deus faz? Ele associa aquilo ao que aconteceu na vida dele. Aí a Bíblia vai dizer que esse cara se torna poderoso, mais poderoso do que quem contratou ele. Eu aprendo, irmão, e você tem que aprender também. Oferte pelos seus negócios. Seja corajoso e dizime do lucro do teu negócio. Ah, pastor, mas eu tiro o meu e entrego o dízimo. Ok, então você está fazendo certo. Mas se você tem fé para que ele dê separado, dê também do lucro. Porque uma coisa é faturamento, outra coisa é o teu lucro. Mas o que a Bíblia fala? Ela me ensina. Irmão, Deus se envolve no nosso negócio. Irmão, todos nós sabemos que se riscar listra numa vara e colocar em frente o bebedouro, o que tem que nascer vai nascer independente da vara, sim ou não? Mas se for uma bênção profética de Deus, vai funcionar o organismo da ovelha diferente. Sabe o que foi que o Labão fez? Deixou com ele só a ovelha negra. Olha o texto. Pegou tudo que pudesse dar listrado, salpicado e malhado, botou com os filhos a não sei quantos dias de distância. Mas, meu irmão, Deus não... Irmão, para cada esperto Deus tem um profeta. Você está entendendo? Para cada Labão Deus tem um profeta. O que você tem que fazer é ouvir o profeta. É ouvir o que Deus está falando. Mas pastor, não faz sentido riscar uma lista. Traduz para o século 21, pastor. Pastor, não faz sentido. Eu estou precisando de ajuda, eu vou ser dizimista. Não faz sentido, estou precisando de ajuda e vou ser ofertante. Fala isso com Jacó, que não faz sentido. E aí aparece Deus lá e fala: eu sou o Deus de Betel, aonde tens no presente, depois de 20 anos, aonde tens ungido uma coluna. Irmão, a Bíblia fala que a oferta de Abel ainda clama. Você já leu isso na Bíblia? A tua oferta, você esquece dela, mas ela fica lá diante do trono, reclamando a colheita. Você está entendendo isso? É poderoso, eu fico arrepiado de falar isso, irmão, porque eu creio nisso. Eu creio nisso. Existem coisas na minha vida que eu não ia falar sobre isso, mas eu vou mudar o assunto aqui, mas olha só. Existem coisas na minha vida que eu selei com oferta. E se quiser voltar, eu digo: Senhor, não tenho direito, porque está selado com uma oferta. Você está entendendo isso? Leva esse princípio para dentro do teu negócio. Leva esse princípio para dentro das tuas finanças. Porque o que mudou a história de Jacó foi essa atitude. Então Deus se envolve sim com as nossas finanças e os nossos negócios, desde que a gente chame Ele. E não tem um jeito mais poderoso do que chamar Deus para os nossos negócios e finanças, senão com os princípios que Ele criou, o dízimo e oferta. Votos. Pastor, eu posso fazer voto? Tem gente que acha: eu não faço porque senão estou comprando Deus. Irmão, nem que tu quisesse. Entendeu? Nada vai obrigar Deus a fazer o que Ele não quer. Olha só, Davi, quando adulterou com Betseba, o profeta falou: esse filho aí vai morrer. Lembra disso? Davi jejuou vários dias, o menino morreu. Por quê? Nem jejum muda o coração de Deus se Deus determinou fazer. Agora, você vai encontrar outro cara, Ezequias, nem jejuou, virou para o lado, chorou e orou: Senhor, tu sabe que eu sou fiel ao Senhor, tu sabe que eu tenho cumprido o seu princípio, não deixa eu morrer. O profeta Isaías nem tinha saído do pátio, Deus falou assim: volta lá e diz que eu dei mais 15 anos. Interessante, o outro jejuou com força, Deus não mudou. Por quê? Deus vai fazer o que Ele acha que tem que fazer. Mas olha só, se você perdeu na primeira instância, você vai para a segunda. Perdeu na segunda? Ok, você chegou lá no Supremo Tribunal Federal.
Perdeu lá no grupo menor, vai para a arena principal, lá onde vai resolver. Perdeu tudo no Supremo, não tem mais para quem recorrer, sim ou não? Agora, Deus, quem é que pode mudar a sentença de Deus? Deus. A sentença de Davi não foi mudada, a de Ezequias foi. Pastor, como é que eu vou saber? Pede e espera o resultado. Você sabe qual é o nosso problema? A gente fica no se Deus quiser. Se Deus quiser, Ele faz. E Deus está falando, novidade. Se Deus quiser, vai acontecer. Deixa eu te dar um texto. A Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos se salvem, sim ou não? Embora Ele queira, não vai acontecer. Vou te dar outro exemplo. Procurei que se colocasse na brecha e não o encontrei para livrá-los. Deus queria livrar? Queria, mas não achou ninguém para interceder. Então sai dessa que se Deus quiser, vai ser. Porque tem coisa que Deus só vai fazer se você entrar em oração, jejum, propósito. Você está entendendo isso? E tem coisa que você vai fazer que Deus não vai mudar. Agora só tem um jeito de saber. É você entrando em propósito de oração, fazer os seus votos e tal, e aí espera a resposta de Deus, porque você vai ter feito a sua parte, amém? Mas grave isso, Deus se envolve com os nossos negócios. Os seus negócios é importante para Deus, porque é importante para você. Irmão, preste atenção, vou dizer o que eu disse aqui um dia desse aí, ontem ou quinta-feira. Só tem um jeito dessa igreja ser próspera, é se Deus prosperar você. Só tem um jeito dessa igreja ser rica, é se Deus enriquecer a sua casa. Por que tinha aquelas mulheres que seguiam Jesus servindo com seus bens? Deus colocou um propósito na vida delas. Vocês não vão curar, vocês não vão pregar, mas você vai esticar a corda para a galera que vai e vai sustentá-lo lá. E aí, aquelas mulheres ricas bancam o ministério de Jesus, Lucas 8. Lembra? A gente leu isso aqui. Irmão, tem gente que nunca vai pisar nesse altar para pregar, mas vai fazer muito pela obra de Deus. Tem gente que não vai ter coragem nem de dar o seu próprio testemunho, mas por causa dele, vidas e centenas e milhares vão ser salvas, porque ele bancou o ministério de Jesus na terra. Você está entendendo isso? Alguns são chamados, não é para ser sacerdote, é para ser reis que vão bancar os sacerdotes. Você está entendendo? Porque tem a unção de rei e a unção de sacerdote. E quem é rei para que o reino avance. Se a gente entender que a nossa riqueza pode comprar o que a gente quiser, que não for pecado, mas tem um propósito principal: eles serviam a Jesus. Irmão, você pensa, se por você ser filho, é só um raciocínio, se pelo fato de você ser filho, o pai já te protege e quer que você prospere, sim ou não? Porque todo pai aqui quer que seu filho vá mais longe, sim ou não? Quer que fique com dinheiro, quer que vá bem na vida, quer que dê certo no casamento, amém? Agora imagina, o pai que além disso tudo o filho ajuda demais ele. Pastor, você está falando de ajudar Deus? Deus até deu promessa para quem ajuda a casa dele. Repreenderei o devorador por amor de vós. Darei colheitas para as vossas sementes. Ele deu até recompensa para você abençoar o reino dele. Agora você imagina a mesma cena, você é filho de Deus, está crescendo, e além disso as suas finanças suprem o reino de Deus. Deus vai cuidar das suas finanças. Você entende isso? Diga amém. Então Deus, você tem que entender isso, Deus tem propósito no seu crescimento, na sua empresa. Deus quer que seja quebrado esse espírito de medo que impede, igual eu falei no outro ponto, que impede a gente de tomar as atitudes que vão nos fazer prosperar. Por quê? Ele sabe quais são os tesouros escondidos que já estão reservados para nós, e Ele sabe que vai poder contar conosco. Irmão, preste atenção, eu não sei quem estava aqui no dia, que eu não sei, já nem sei se foi ontem ou quinta, mas eu não sei quem estava aqui no dia que eu falei que eu orei por 80 mil reais lá no monte. Quem estava aqui? Foi ontem, obrigado. Olha só,
Eu falava com Deus no monte, foi uma coisa que eu não falei para vocês ontem. Senhor, Tu conhece quem são os Teus fiéis, acha eles, abençoa eles e manda eles me encontrarem. Isso eu orei lá no monte por vários tempos, porque lá na igreja o envelope de dízimo não tem nome, então eu não sei nem quem é dizimista. O envelope de oferta não tem lugar para escrever o nome, não sei nem quem é o ofertante, mas tem um que vê tudo, que sabe quem são os fiéis dele. E no monte eu fiquei, Senhor, Tu sabes quem são os Teus fiéis, acha eles, abençoa eles e manda eles virem me encontrar. Aí, na sexta de manhã, na sexta de noite, jantando, ele tinha achado um no dia anterior, antes de eu orar. Porque na sexta de manhã, um negócio grande foi fechado e o cara falou, o que o senhor está precisando? Lembra da história? Tem que pagar uma conta de 80. Ele falou, então eu vou trazer 40. Por quê? Se eu pedir, o coração fecha. Se Deus mandar, até meu inimigo tem que me abençoar. Você está entendendo? Esse é o princípio que a gente tem que guardar. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu sei que vai soar um pouquinho feio, mas Deus tem interesse na sua prosperidade. Eu sei que na conotação religiosa, então, isso é terrível, feio. Mas por você ser filho, Ele já quer. E pelo que Ele sabe que você vai ser capaz de fazer, Ele vai fazer acontecer. Irmão, inclua nos seus projetos, lembra que eu falei projeto de futuro? Inclua ser o maior sustentador desse ministério. Inclua, Senhor, o meu alvo é que se falar que vai comprar aquele negócio do lado e for 5 milhões, que eu possa dar, sozinho. Aí o cara fala para mim assim, pastor, mas se eu tivesse eu dava mesmo. Mas a Bíblia diz, se você for fiel no pouco, é o que vai te habilitar por muito. Sabe por quê? Se o cara não consegue ser dizimista com o que ele ganha agora, você acha que Deus vai dar para ele dar 5 milhões? Se o cara não consegue ser um ofertante generoso agora, você acha que ele vai ser para dar 5 milhões? Não, irmão. É agora que você mostra para Deus que você está pronto para o seu futuro. Amém? Dá um sorriso para o lado, diga, se prepare para prosperar. Segundo conselho, não misture o caixa da empresa com o seu. Ok? Segundo conselho, eu sou consultor de empresas, eu cuido de algumas empresas, especificamente na área financeira e na área de dificuldade financeira. Se o cara falar, pastor, dá uma olhada, não me interessa. Qual o problema financeiro? Não tem, então não é para mim. Que eu cuido de empresa com problema financeiro. 2016, me chamaram para negociar 2 milhões de dívida de uma empresa lá, 1.800.000, que estava quebrando. Um servo de Deus, generoso com a obra de Deus, dizimista, mas que fazia as escolhas erradas. Tem hora que não é o devorador, é você, irmão. Lembra que eu brinquei aqui? É verdade. Fui lá, negociei tudo. E para negociar eu tive que entrar para dentro do negócio e entender um pouquinho quanto que ele podia pagar. Fiz as negociações. Terminou, falei com ele, a gente tem que olhar por que você chegou nisso aí, porque senão você vai para lá de novo. Não, tá tranquilo, agora pode deixar. Julho do ano seguinte, 2017, ele me chama. Ele fala, estamos indo para lá de novo. Vamos fazer aquilo que você falou. Aí a gente começou. Em agosto de 2000, era uma igreja, era uma empresa forte. Em agosto de 2017, eles faturavam 600 mil por mês. Já quebrando. E a gente foi ajustando as coisas. Agosto desse ano, 1.700.000 e pouco. O problema dele não era generosidade nem fidelidade. Eram as decisões dele. Misturava tudo.
e não sabia de algumas coisas. Preste atenção, uma coisa é o caixa da sua empresa. Pastor, mas eu não tenho empresa, eu vendo doce. É a mesma regra. Uma coisa é o que você vendeu, que tem que repor a mercadoria. Outra coisa é o que você vai pegar. Mas qual que é o problema da maioria dos empresários brasileiros? Da maioria dos microempresários, dos médios, é o seguinte: ele quer comprar uma Hilux, ele olha o preço, faz a prestação, entrega o carnê para o financeiro da empresa. A maioria das pessoas que tem negócio, você pergunta para ela assim: quanto você ganha? Quanto você retira de Prolabore? Não sei. Porque assim, eu vou pagando as contas e tal, eu nem faço retirada. É isso que eu escuto. Não, eu escuto isso. Eu nem faço retirada, porque não dá. Aí quando vai somar tudo que paga para ele, assim, cara, tu está roubando a tua empresa. Ela não pode nem te pagar isso que você está... Puxa, mas eu não sabia que era esse valor todo. É por isso que você está quebrando. Irmão, preste atenção quando você for ter negócio, ou se você tem um negócio, mesmo que seja pequenininho, porque eu já atendi negócio de R$3.000 por mês, quando eu estava começando. Então eu sei que a realidade lá dos 3 mil e sei da realidade dos 2 milhões por mês. Sei. Mas o problema sempre é o mesmo. Misturou tudo, não planejou, não organizou. Então grava isso. Não misture o caixa do seu negócio com o seu salário. Ok? E viva conforme a fase de hoje. Porque tem fase que você podia ter carro importado. Se a fase de hoje é andar de carro 1000, ande de carro 1000. Você está entendendo? É fase. Por isso que se chama fase. Estação. Teve a estação de José. Roupa bonita na casa do pai, mimadinho. Estação na casa de Faraó. Capacho. Na prisão. Chefe do Comando Vermelho do Egito. O Cláudio que falou isso. E tinha que ser o Cláudio, né? Acho que ele fica acordado de noite. O que eu vou fazer? Eu vou falar. Tive essa ideia. Olha só. Mas olha só. E chegou uma hora que qual foi a próxima estação? Governador. Camelo 4.0 com ar-condicionado era dele. Por quê? Tinha segurança. Você para imaginar, ele tinha segurança, porque você acha que o rei vai querer que José morra? Tá doido? O cara está enriquecendo ele. Irmão, presta atenção, é fase da vida. Ou a gente aprende a viver a nossa fase, ou a gente vai para a fase que não quer. E vai ficar preso lá. Você entendeu? Ou a gente aprende a viver cada fase, ou vamos ser empurrados para uma fase que a gente nunca queria ter entrado. Então, gente, não misture o caixa do seu negócio. Então, por exemplo, eu tenho a minha editora. Chega lá no final do ano, eu faço distribuição de lucros. Mas tem recurso para investir, você está entendendo isso? Eu tenho meu negócio lá do estacionamento, está lá tudo separadinho. Então você tem que entender que é assim. Ó, e outra coisa, o dinheiro do estacionamento não mistura com esse, que não mistura com aquele. Porque senão na hora que eu tiver que mexer lá em câmera, não sei o que, eu tenho que botar o meu dinheiro. Dá um sorriso para o lado. Irmão, preste atenção na sua... Agora vamos falar de finanças pessoais. Eu sei que eu estou falando de negócio. Vamos falar de finanças pessoais? Olha só, usando o mesmo princípio. Olha só, eu falei com a minha esposa, vamos para os Estados Unidos? Vamos. Só que eu tenho as caixinhas. É lógico, guardado no banco, mas é a caixinha. Aliás, eu tenho raiva de caixinha por causa do Reis Magos. Mas olha só, tem as caixinhas. Qual a caixinha? Olha, essa caixinha aqui é para construir aquela casa. É um projeto que eu tenho lá, que vai começar agora. Essa caixinha aqui é para botar cabelo. Já botei a primeira vez, vou botar a segunda. É diferente da do Cláudio, esse é transplante mesmo. Aí olha só, presta atenção. A caixinha do cabelo. Que eu orei. Eu oro todo dia, devocional. Não resolve. Senhor, o Senhor é que faz. O Senhor não deixa cair um fio de cabelo. Para com isso. Você acha que eu não orei isso, irmão? Eu oro tudo na minha oração. Tem coisa que eu oro que te escandaliza se eu te falar que é que eu oro. Quantas vezes no meu devocional
devocional ao Senhor, eu repreendo esse demônio da calvície. Senhor, para com essa brincadeira. O Senhor falou que não cai um fio de cabelo. Tu está vendo tudo e está deixando. Orei por anos. Por fim, fiz implante. Resolveu. E Deus está falando, você devia ter feito isso antes, menino. Olha só. Mas tinha a caixinha dos cabelos. Qual a diferença de ter essa organização? É claro, deixa eu contar um segredo para vocês que vocês vão se escandalizar. Pensa num cara que era enrolado financeiramente. Eu latia no quintal para o cachorro não ficar doente. Economizar. Vai que dá um negócio na garganta dele lá. Assim, eu mesmo já latia. Irmão, é a fase da vida. Eu tive um Chevette 75, assim, porque só foi caindo, sabe? Aquele parece que não tem um fundo do poço. Fui. Aí, estava num Chevette 75. Olha o outro rindo. Irmão, nada contra um Chevette 75, mas também nada a favor. Mas olha só. E outra coisa, como eu tinha seguro dos carros, o seguro foi descendo. Eu tinha um Chevette 75 com seguro. E eu duro que nem coco na sexta-feira em Chuvópolis. Lembra que Chuvópolis só tem 2 tempos em Petrópolis? Está chovendo ou vai chover? Aí em Chuvópolis, na sexta-feira eu tive uma ideia brilhante. Eu preciso economizar. Fui no banco e cancelei o seguro. No sábado em Chuvópolis estava chovendo. Eu no meu Chevette abóbora. Freiei, o carro bateu em 2. Irmão, eu descobri, sogra serve para alguma coisa. Por quê, pastor? Porque 70% do meu salário foi pagar aqueles carros. E eu comia todo dia na casa da sogra. Esses dias eu virei para minha sogra e falei, Dona Maria, a senhora foi tão importante na minha vida. Na pior fase, eu comia na tua casa. Obrigado, meu filho. Falei, você já cumpriu a sua missão, pode ir. Ela fica doida comigo, irmão. Ela chega lá em casa e fala assim, tudo bem, meu filho? Eu falo, tava, né, Dona Maria? É uma comédia. E se eu não fizer isso, ela vira para Raquel e fala, ele está com algum problema, coitado? Tem gente que gosta de apanhar. Olha só. Mas pensa na fase, irmão. Na fase negra. Irmão, eu casei, pena que eu não lembrei de trazer foto. Eu não tinha TV colorida. Lá em casa não tinha micro-ondas. Eu sei do que eu estou falando. Ah, pastor, porque... Eu sei do que eu estou falando. Quando eu fiz o cubículo que eu fui morar na primeira vez, porque eu fui morar de aluguel, só que assim, sempre as coisas dão para piorar também. Porque eu estava na casa, foram trocar o telhado lá, o dono, choveu em Chuvópolis e alagou tudo na minha casa. Eu tive que às pressas arrumar uma Kombi, porque é Kombi, né, irmão? É época. Kombi para poder fazer a minha mudança, para botar na casa da minha sogra, morei com ela 1 ano e meio. Irmão, antes de casar eu falei assim com a minha esposa, depois que eu casar, eu não vou mais na casa da tua mãe. Aí, o anjo passou, ouviu, chegou lá no trono, fofoqueiro, falou assim, ele falou, Deus falou assim, já sei, já preparei 1 ano e meio de prova para ele. Eu falei com ela, Dona Maria, depois disso, é igual comprar indulgência, eu já vou para o céu. Entendeu? E aí o que acontece? Fiquei 1 ano e meio lá. Aí eu fui fazendo com muita dificuldade a minha casinha, 3 cômodos, irmão. Sabe aquela musiquinha? Era uma casa muito engraçada, não tinha parede, não tinha nada. Quando eu entrei para morar, não tinha piso. Janela não tinha, que era 3 cômodos. Era o banheiro, a cozinha e o quarto. E não tinha janela, era basculhante. Petrópolis, irmão, tem um negócio chamado russo, que é neblina.
Tinha dia que a minha casa parecia a glória, cheia de neblina dentro. Parecia a nuvem do cume do monte, quando a glória descia. Mas era falta de vidro mesmo, porque não tinha dinheiro para comprar o vidro. Mas o descabeçado trocava de carro. Sei que em Brasília não tem marido assim, mas o descabeçado trocava de carro. A minha esposa, na época a religião não deixava usar calça comprida, não lembro se você lembra dessa época. E aí o que acontece? A minha esposa tinha 2 saias para o ano inteiro para ir na igreja. Você imagina, irmã, você vindo com a mesma roupa o ano inteiro? Irmãs são mais sensíveis para isso. Pensa na cena. O seu marido ia falar: amor, vamos embora. Você leva 3 minutos, porque é só olhar qual foi a que você foi ontem para ir com a de hoje. Era assim a minha esposa. Essa era a minha realidade. Irmão, eu posso escrever sobre finanças, não é porque eu fiz curso, é porque eu vi mudar na minha vida. Você está entendendo? Eu vi as coisas mudarem na minha casa. Eu tenho a minha casa hoje, comprei outra para fazer outra, tenho as coisas hoje, mas na época não tinha não, só tomava decisão errada, tinha nada a ver com demônio, era a minha cabeça, era o padrão de escolha que eu fazia. Comprava carro que não podia pagar. Eu digo não podia pagar, não é que eu ficava devendo 3 prestações, pegava as prestações, com 4 meses tinha que vender, porque não aguentava mais pagar, justamente para não dever. Você entendeu isso? Era assim a minha vida. Então, eu acho que o que me dá mais autoridade para falar não são os cursos, nem o que eu aprendi e o que eu faço. É o que eu vivia e o que eu passei a viver. Entendeu? Então, quando você fala que você está sem dinheiro, se você me falar, não é novidade. Se você falar: pastor, isso para mim não é verdade. Ok, não é novidade, para mim não era. Mas eu posso dizer, assim como Deus mudou a minha vida, vai mudar a sua. Assim como Deus ampliou os meus horizontes, vai ampliar de todos nós. Amém? Você recebe essa palavra? Então a gente precisa entender isso. Do mesmo jeito que eu tenho lá dos negócios separados. Então vamos para os Estados Unidos. Quando eu fechei um outro contrato lá, eu falei assim: ó, esse aqui, e aí eu vou orar, irmão. Irmão, você se escandalizou por causa do cabelo? A parte que você vai escandalizar mesmo eu não vou contar não. Mas eu vou te falar, quando eu vou orar e eu quero tirar férias, eu começo a falar: Senhor, eu quero ir para tal lugar, prepara aí. Porque eu quero um dinheiro separado para aquilo. Você está entendendo? Aí eu estou orando, vários dias, semanas. De repente, aparece um contrato novo, e aquele dinheiro foi o que eu fui para lá, e sobrou um pouquinho. Você está entendendo? Ora pelas tuas férias, irmão. Ora pelos seus sonhos, ora pelo teu cabelo. Irmão, presta atenção, eu tenho pavor de dentista. Não, pastor, eu tenho medo também. Não, você tem medo, eu tenho pavor. Falou em dentista, já dá dor de barriga. Presta atenção. Senhor, abençoa meus dentes. Eu escovo também. Irmão, eu tenho mania de escovar dente. Comi bala, eu escovo dente, se eu estiver em casa. Mas, Senhor, não deixa dar nada aqui. Porque tem um demônio da cárie. Você está entendendo? Irmão, presta atenção, se tu tem medo, porque tu não ora. No meu devocional eu estou lá dizendo: Senhor, me livra do câncer. É todo dia, porque eu quero isso todo dia. Me livra das doenças degenerativas, das doenças nos sentidos, nos movimentos. Senhor, livra meu filho, a minha descendência. Eu oro pelos meus quadriconetos lá, que eu não sei nem falar, mas Senhor, vai na minha geração e toca neles. Se algum deles estiverem desviando lá na frente, que a minha oração ecoe lá e o teu anjo entre para botar eles no rumo. Você está entendendo isso? Você tem que ir com a tua oração lá na frente. A tua oração chega onde nem seus pensamentos podem chegar. Porque a tua oração, e se você orar em línguas então, irmão? Aí é sobrenatural. Então passe
a orar pela tua empresa. Mas não é só quando está com problema, não, é quando está bom. Por quê, pastor? Porque é no tempo de paz que você se prepara para a guerra. Você sabe qual é uma das minhas orações com Deus? Uma delas, de vez em quando. Eu falo, Senhor, quando eu estou na chapa quente, porque eu passo chapa quente também, irmão. De vez em quando vem os pepinos, vem os problemas, vem os demônios, vem o que não é demônio também, vem tudo. E aí, quando chega essa fase, eu vou para a oração no devocional e falo, Senhor, Tu sabe que eu estou aqui com problema ou sem problema, feliz ou triste. Então manda o problema para quem precisa dele para orar. É uma oração minha. Porque eu falo, o Senhor sabe que eu não preciso disso para te buscar. Você está entendendo, irmão? Ore. O diabo precisa ter medo quando você acorda, porque você vai orar. Mas eu oro de noite, não tem problema, ele tem que ter medo da noite, porque você foi orar. Você está entendendo? A gente precisa entender. Jacó fez um voto em oração, a vida dele mudou. Levou anos, mas mudou. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu sei do que eu estou falando. Eu passei. E se muda a minha, muda a sua. Deus é o Deus que acrescenta, mas quem se organiza somos nós. Então faz as caixinhas na tua cabeça. Isso aqui é para isso. Esse aqui é da empresa. Ela precisa de ter recurso para comprar aquilo, para investir, para não sei o quê. Então, não misture o faturamento, o recurso da empresa com você, ok? Segunda, nossa, esse primeiro eu demorei, né? Segundo, aprende esse princípio. O mesmo negócio que te deu é o que te toma. Isso aqui você tem que gravar. O mesmo negócio que te deu é o que leva tudo. Cansei de pegar empresário que eu falo assim, não, cara, você tem que fechar isso aqui para a gente fazer assim, assim, assim. Aí o cara fala, e eu vou fazer o que se eu fechar isso aqui? Eu respondi para o cara, a mesma coisa que você vai fazer quando quebrar. Aí, por quê? Uma coisa é fechar. Fechar é estratégico, planejado. Quebrar, você não escolheu. Chegou um dia, quebrou. Então, grava aí. Porque o cara fala assim, mas foi com esse negócio que eu comprei a casa, foi com esse negócio que eu comprei o apartamento, foi com esse negócio. E é esse negócio que vai levar tudo de volta se você não ficar ligado que o mercado muda. E que você tem que mudar. Você entendeu? O que adianta você vender máquina de escrever? Datilografar. Tem gente aqui, dependendo da idade, que nem sabe o que eu estou falando. O que adianta? Nada. Gente, saiu na Isto É Dinheiro, se eu não me engano, da semana passada. A venda de PC, sabe, computador? PC, está em pleno declínio há tempos. Só no ano passado caiu em 5 milhões de unidades, um negócio absurdo assim. Vai chegar uma hora, ou os caras se reinventam, ou já era. Então preste atenção, nós temos que ficar esperto para mudar o ciclo de acordo com o que o mercado muda. Por quê? Senão o mesmo negócio que construiu tudo que você tem é o mesmo negócio que vai levar tudo embora de novo, antes de acabar. Ok? A gente tem que estar esperto assim, ó, isso aqui não está dando mais, então o que está dando? É para lá que eu vou. Não estou falando um cara sem direção, é um cara atento, antenado. Cadê as locadoras de filme? Alguém aqui aluga DVD em locadora? Se tem, me fala que eu vou orar por você. Por quê? Hoje em dia é tudo na internet. Você vai lá e aluga sem sair de casa. Fica disponível 2, 3 dias. Como é que a gente fazia com locadora de filme? A gente alugava 3 para poder entregar na segunda. E se fosse 4 era na terça. Mas sabe o que é interessante? Olha o psicológico, só dá para ver no final de semana. Mas a gente alugava 4 para entregar na terça e ia ver tudo no sábado e no domingo. E aí? Os caras têm que ir atualizando, ó, isso aqui vai acabar. Então a gente tem que ficar atento, porque senão o cara que ganhou uma fortuna com locadora, se ele não acordar, vai perder a fortuna, por causa da própria locadora. Então, a gente tem que entender, o mesmo negócio que te deu
é o negócio que pode levar embora. Deixa eu te mostrar agora um terceiro princípio. Só que esse eu vou te mostrar na Bíblia. Colossenses 3, versículo 22. Um princípio de negócio. Olha só. Colossenses 3, versículo 22. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ah, mas que princípio é esse, pastor? Qualidade total. Irmão, preste atenção. Grava esse princípio. A excelência atrai a prosperidade. A excelência atrai a prosperidade. Qual é o nível de excelência que você tem que servir o seu cliente? Ah, pastor, eu frito salgadinho. Deus encomendou um salgadinho para a festa dele. Você vai usar aquele óleo que já está 20 vezes usado? Para o salgadinho de Deus? Porque se você vai fazer algo, faça como se fosse para o Senhor, para Deus. Então, Deus encomendou, vamos botar aqui novinho, do melhor e tal. É assim que você tem que fazer com o seu cliente. Porque tudo que você fizer, não faça como se fosse aos homens. Faça como se fosse para Deus. Esse é o nível de qualidade. Ah, pastor, eu conserto o carro. Você vai botar peça ruim no carro de Deus? Não. Então você não vai botar no do seu cliente. Por quê? Faça como se não fosse para os homens, mas se fosse para Deus. E quem vai te recompensar? Também não é os homens, é Deus. Então, se a gente cumprir esse princípio de qualidade aqui, o que nós vamos fazer? Tudo em qualidade máxima. Se vamos servir na igreja, qualidade máxima é para Deus. Se vamos servir nos nossos negócios, qualidade máxima é para Deus. Quarto princípio. Aprenda com os erros e reaja rapidamente. Quarto princípio. Aprenda com os erros e reaja rapidamente. Vou te dar um texto na Bíblia. Lucas capítulo 15, versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi-se chegou aos seus cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me conforme os teus trabalhadores. Irmão, o cara custou a perceber que ele estava errado. E custou a reagir para consertar o erro. Gente, a gente tem que olhar para os nossos negócios, seja ele de que tamanho for, de que nível for, e a gente tem que procurar os erros, porque enquanto você não procura, os concorrentes estão contando até para os outros, para te arrebentar. O concorrente vai tentar ganhar em cima do seu erro. Ou você corrige o seu erro, ou você está dando munição para o concorrente. E não adianta só reconhecer o erro, tem que corrigi-lo rapidamente. O filho pródigo não precisava ter perdido tudo. Ele precisava ter reconhecido antes e agido na hora certa. É como Golias. Golias tomou a pedrada. Embora o texto diz que com uma pedra ele matou o gigante, mas se você olhar o contexto, não foi a pedra, foi a espada que cortou a cabeça. Amém? Mas preste atenção, Golias tomou uma pedrada e caiu. Se ele tivesse levantado rápido, não tinha como pegar nem a espada e nem cortar a cabeça dele. Você entendeu isso? Irmãos, tem coisa que exige velocidade em negócio. Ou você enxerga e faz rápido, ou não vai dar tempo, vai perder a cabeça. Entendeu? Então guarda esse princípio aí. Aprenda com os erros e reaja rapidamente. Ah, pastor, como é que eu não consigo identificar os meus erros? Por isso tem um papelzinho que você pode criar, que é opinião do consumidor. A questão é se você está disposto a ouvir a verdade. É outra história. Mas se você estiver disposto a ouvir a verdade, opinião do consumidor. Aí ele vai preencher lá, e outra coisa, só vai preencher quem está reclamando. Por isso que a gente não quer.
Mas, meu irmão, se tem um jeito da gente melhorar de graça, é ouvir quem usa. E aí você devia fazer isso, relaciona lá, o que eu preciso melhorar, o que está errado, o que tal e tal. O cara de graça vai te dizer, você não vai precisar contratar consultor, pagar dinheiro para ninguém, porque você mesmo vai descobrir qual é o erro que precisa ser melhorado e consertado lá na sua empresa. Ok? Quinto, Esther, capítulo 4, versículo 15. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Esther sabe que vai ter o risco dos judeus morrerem. Ela fala: eu vou fazer algo daqui 3 dias. Tudo claro, daqui 3 dias. Só que até lá nós vamos jejuar, porque eu não posso chegar no rei, e se eu morrer, morri. Mas daqui 3 dias, a meta é, em 3 dias nós vamos ficar livres. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Estabeleça e compartilhe as metas. Estabeleça e compartilhe as metas. Não adianta Esther decidir lá no palácio e o povo não saber do lado de fora do palácio. Ah, pastor, detesto meta. Foi por isso que eu deixei aquela empresa. Porque assim, dava dia 31, eu recebi o parabéns que bateu a meta, e dia 1º, e aí, está faltando tanto. Quem trabalha por meta aqui, levanta a mão. É tenso, não é, irmão? É tenso o negócio de meta. O cara te dá o parabéns de manhã, no dia 1º, e no almoço está falando: e aí, fez quanto? É tenso. Agora escuta o que eu vou te dizer. A gente na nossa vida pessoal devia ter meta. Aí o cara sai da empresa para viver uma vida mais tranquila, sem meta. É por isso que a empresa que ele estava cresce e a nova dele não cresce. Porque a meta faz crescer. A meta dá a você um objetivo, um horizonte, e te faz a capacidade de planejar como é que vai chegar. Agora, volta a história. Se você não sabe onde é que quer chegar, não tem por que discutir qual é o caminho. Entendeu? A pergunta pastor, mas eu não tenho nem empresa. Que bom, não é para mim. Ah, é? Qual a tua meta para esse ano? Não tem, pastor. Por isso que você vai reclamar no início do ano. Vai falar: reclamar o quê, pastor? Minha vida não muda. Sempre a mesma coisa. Não, irmão, qual é a sua meta? Qual a meta para esse ano? Pastor, esse ano já está acabando. Deus só precisou de 6 dias para fazer o mundo. Dá para fazer um monte de mundo até dia 31 de dezembro. Ei, Deus faz um monte. Não sei nem fazer as contas, eu tinha que parar para ver quantos dias está faltando. Mas isso que está faltando é a quantidade de mundo que Deus cria na sua vida daqui para frente até o dia 31. Meu irmão, qual é a meta? Qual é a meta? Ah, pastor, a minha meta eu sei. A minha meta é que eu quero fazer isso ou fazer aquilo. São 20 para... Não, está no tempo ainda. É que eu olhei aqui 20 para 1, eu falei: que negócio doido. Hã? Não, são 20 para meio-dia. É para 1? Não, então vou acabar ali, tem 12 minutos. A gente... Hã? Ah, entendi. Gente, faz de conta que eu não falei o que eu fiz agora, tá bom? Quebra o galho. Para mim ali faltava 12 minutos e 36 segundos. Esquece, não estou aqui mais quem falou isso. Presta atenção, então vamos acabar aqui. Presta atenção. Qual é a meta? Engraçado, meu relógio não despertou. Fiz alguma coisa errada ali. Olha só, qual é a meta? E outra coisa, não adianta você fazer a meta e não contar para o marido, e não contar para a esposa, e não contar para os filhos. Por quê? Senão você vai puxar para a meta, eles vão puxar para outro lugar. Amém?